Às vezes a gente não pensa no que a palavra fala, né? Mas insegurança significa falta de segurança, de confiança que você tem em você mesmo. Então, o que é insegurança? É a falta de confiança, a falta de certeza, a falta de convicção, de aprovação que você tem de si mesmo. E como que a insegurança ela se manifesta ao ponto que ela pode estar prejudicando os seus relacionamentos? Então, o primeiro tipo que a gente vai conversar aqui vai ser a respeito do medo. Eu costumo dizer que a insegurança que se esconde atrás do medo, ela é a mais fácil de identificar. Ela é mais claro, é mais fácil de enxergar. A gente já associa uma pessoa que tem esses aspectos do medo com uma pessoa insegura. Então ela é fácil de detectar. E é sobre ela que a gente vai iniciar falando aqui, tá bom? Como é mais fácil, a gente vai conversar sobre ela. Então vamos lá, gente. A insegurança, se você é uma pessoa insegura, muitas vezes você vai sentir, você vai ser dominada pelo medo. Medo do quê? Você vai ter dificuldade de falar não. Então, muitas vezes você tem que falar não. Você sabe que aquela situação já está insuportável para você, mas você não vai conseguir se posicionar. Você não vai falar não. Sempre para falar não para você vai ser um parto. Você vai ter muita dificuldade em falar não. Um outro aspecto muito comum de uma pessoa que é dominada, a insegurança, ela se manifesta no medo, é quando tudo que as pessoas te falam parece que elas te ofendem. Então você vai estar conversando com alguém, isso em roda de amigos, em relacionamento amoroso, isso é muito forte. As pessoas elas se sentem ofendidas. Então se você é uma pessoa insegura, você vai ser uma pessoa que vai ter facilidade em se ofender com aquilo que as pessoas falam. Ellen, por que as pessoas têm tanto poder sobre mim? Pode ser sua dúvida hoje, né? Por que o que as pessoas me falam é tão forte para mim? Eu não queria me importar, eu não queria sofrer tanto como eu sofro com a opinião das pessoas. Essa é muitas vezes o ponto que pode estar te causando dor. Às vezes você pode dizer assim, eu queria ser uma pessoa de boa, eu não queria me importar tanto com o que as pessoas falam pra mim. Num relacionamento amoroso, eu não queria levar tanta ferro e fogo que a pessoa me fala, mas tudo que a pessoa me fala me dói, me magoa, me deixa insegura, aumenta a minha insegurança, me deixa triste. Gente, quando você é uma pessoa que se ofende demais com o que os outros falam, aí tá faltando o quê? Tá faltando agora uma conexão você com você mesmo. O que eu quero te dizer com isso? Quando você não tem certeza de quem você é, quando você não tem convicção de quem você é, quando você não se aprova, quando você não é feliz com você, quando você não está bem com você mesma, o que acontece? Você tem essa dúvida em si. Você tem uma dúvida em si mesmo, você não consegue botar muita fé em você, sabe? Aí o que acontece? Você espera essa aprovação, você espera ser validado, você espera que a convicção de quem você é está na mão de quem? Das pessoas. Então, se qualquer pessoa fala algo para você a seu respeito, você toma para si aquilo, porque ela não está falando só o que ela pensa. Lembra? Como você tem dificuldade de acreditar em você, você está precisando acreditar, você precisa se firmar naquilo que o outro fala. Então, qualquer coisa que o outro te falar, te derruba, porque você não tem firmeza em você mesmo. Então, por isso que às vezes tem isso que é um risco que as pessoas correm. Muitas pessoas começam a sentir essa dor nas relações, elas acabam o quê? Todo mundo me ofende, tudo que as pessoas falam é tão ofensivo e infelizmente muitas pessoas começam a se distanciar das pessoas. Ela começa a se isolar, ela começa a ficar sozinha, porque ela acredita que o problema está nas pessoas. O que eu quero te dizer é que isso não vai resolver o teu problema porque a sua dor não está no que você ouve do outro. A sua dor mais profunda está na falta de convicção que você tem dentro de si mesmo. Então, o fato de você não saber quem você é, o que qualquer um fala, você começa a acreditar naquilo. Por isso que te dói, por isso que te ofende, por isso que mexe tanto com você, por isso que você perde a estribeira.
Pensa bem, o outro não tem o poder de despertar esse incômodo tão grande dentro de você. Se essa pessoa está conseguindo despertar tão forte isso em você, isso quer dizer o quê? Que você não está firmado em você mesmo ainda. Você ainda não tem convicção de quem você é. Você ainda não se ama, você ainda não consegue se firmar em você mesmo. E aí, gente, qual é o problema disso? Ah, Ellen, além de me ofender, e por que que eu vou ter... E o que isso tem a ver, Ellen, em dificuldade em falar não? Se você precisa da aprovação das pessoas, quando você fala não, quando você começa a ser firme, você tem tanto medo do outro ir contra você e você desiste. Você se compromete, você se sobrecarrega com dificuldade de dizer não. Mas no fundo, não é porque você é uma pessoa boa e que você não consegue se posicionar em relação ao outro. É que você é uma pessoa vazia e você precisa da aprovação do outro. É isso, entende? Então, gente, e o que acontece? Uma pessoa, quando ela é insegura, ela acaba sufocando o outro. Então, se relacionar com uma pessoa insegura é muito difícil. Porque como essa pessoa ela não tem suas próprias convicções, ela busca no outro a orientação, ela busca no outro sua autoafirmação e ela começa a sufocar o parceiro, sufocar a parceira. Por quê? Ela quer que o outro faça por ela, muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que nem ela faz para ela mesma. Então, isso acaba trazendo uma série de complicações nos relacionamentos. E um comportamento também, a Letícia está dizendo que isso é pura verdade. E um comportamento também, gente, que complica tudo, a pessoa quando ela está à mercê da aprovação do outro, né, movida por esse medo, por essa insegurança, muitas vezes ela vai omitindo, ela vai guardando para ela. Então, a parceira começa a chateá-la e ela acaba não falando nada. Ela guarda porque ela não quer criar um problema, ela guarda porque ela precisa tanto da aprovação do outro que ela acaba não guardando, ela acaba guardando para ela vai se omitindo, até que um dia que acontece o quê, gente? A pessoa explode. E aí, gente, a pessoa ela explode no momento mais nada a ver do mundo. Por isso que eu falo, a pessoa ela perde até a razão. Ela tinha vários motivos para estar magoada, mas ela foi guardando e ela acaba explodindo. Acaba sendo grosseira, acaba falando de uma forma que não deveria e ela se arrepende, ela se arrebenta depois. Mas por quê, gente? Porque acabou guardando para si. A dificuldade é tão grande de perder esse olhar, de perder a aprovação, que a pessoa acaba omitindo. Ela vai guardando e um dia ela vomita. E, gente, a hora que você vomita, você não consegue consertar. Porque sabe onde vai aparecer que você vai explodir? Você vai explodir porque caiu um copo. Você vai explodir porque alguém falou assim, eu não vi onde está a chave. Isso, você vai explodir, você vai dar de louco. Você vai começar a se alterar e gritar. A pessoa fala assim, gente, o que ela tem? Ela tem problema? Porque eu só falei uma coisinha, ela já explodiu. Mas por quê? Guardou uma série de pensamentos, guardou uma série de mágoas, guardou vários problemas ali que não resolve. Eu sempre costumo dizer, as pessoas que não enfrentam, não falam, eu não gostei disso, não é brigar, é se comunicar, é pontuar, eu não gostei disso, porque elas falam que elas não querem criar caso, o que acontece? Elas guardam isso. Mas elas precisam devolver. Aí vem aonde? Vem naquela cutucada. Aí você fala aquilo que você sabe que magoa a pessoa depois de uns 40 minutos. Aí você sabe o que a pessoa gosta, você não faz. Então aí aparece o que, gente? Aquela vingança velada. Entende? Aonde está o problema de se omitir? De guardar? Você acaba explodindo ou manifestando em situações que não é coerente com a situação. E você acaba não resolvendo o problema. A Gimeira está perguntando, né, se a live vai ficar disponível no IGTV. Vai ficar sim, tá bom? E a partir de quarta-feira, mais ou menos, eu disponibilizo lá no YouTube. Ó, meu marido aqui, parceiro, já escreveu. Ficam salvas no IGTV e no YouTube. Isso aí, amor. A Cris, que é minha prima de Piracicaba, seja bem-vinda. Rosane, seja bem-vinda, minha querida. Então, e aí, gente, o que acontece? Quando você é inseguro e o medo é que te domina, acontece também um grande problema. Você acaba se sentindo amado só porque você é útil.
Então você vai fazer tudo por todo mundo, vai fazer, vai se sobrecarregar, mas no fundo você não vai se sentir amado. Você vai falar assim, me amam, porque eu sou útil. Me convidaram, porque eu sou útil. Então, como você começa a ter uma dificuldade em se sentir amado, porque você atribui que você só é amado porque você faz algo. E isso arrebenta a relação também. Entende? Tiane, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vinda. Analice, seja bem-vinda. Então, pessoal, ficou claro para vocês a insegurança na manifestação quando ela se esconde atrás do medo? Ficou ok? Se ficou fácil, manda um joinha aqui. Se ficou alguma dúvida, eu explico um pouquinho melhor, tá? Uma outra manifestação, que bom, o Jeff está dizendo que entendeu, a Lili está dizendo que sim, a Amanda também está dizendo que sim, que bom. A Luana também, ok, Dai, que legal. Valdir, ok, muito bom, perfeito, que legal, Cissa. Então agora a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, que bom, Terezinha. A gente vai conversar agora um pouquinho, Cris, seja bem-vinda, Elô, Pri, que bom, gente. Fez sentido para vocês. Agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito de uma outra manifestação da insegurança. Essa já não é tão visível. Essa muitas pessoas não acreditam que é insegurança. É aquela pessoa, gente, sabe aquela pessoa extremamente agressiva? Aquela pessoa que fala tudo que pensa, ela é um pouco o contrário da pessoa que tem medo. Ela enfrenta, ela fala o que ela quer, as pessoas até têm medo dela. As pessoas têm receio de falar, porque com ela não dá para falar o que você pensa. Acaba sendo uma pessoa grosseira. É uma pessoa que muitas vezes fala assim, nossa, Ellen, mas eu não acredito que uma pessoa... Eu até consigo entender o que você disse. A pessoa, quando ela é medrosa, quando ela não sabe muito bem quem ela é, né? Ela é insegura, é fácil de entender. Mas você está querendo dizer também que uma pessoa agressiva, uma pessoa que é muito firme, muito dura, que se impõe, que não tem dificuldade de falar não, muito pelo contrário, tem dificuldade de falar sim. Essa pessoa também é insegura? Sim, gente, ela também é insegura. Por quê? Lembra, o que é insegurança? É a falta de confiança em si mesma. Então, como ela não tem segurança nela mesma, ela impõe para o outro. Acontece um pouquinho, o outro busca, lembra? Pelo medo, ela busca o reconhecimento do outro para ela se autoafirmar. A pessoa agressiva, a pessoa que ela é muito brava, a pessoa que ela é muito estourada, ela faz o processo um pouquinho diferente. Ela busca a aprovação do outro, mas impondo. Aí o que acontece? Porque, gente, uma pessoa quando ela é segura, ela não precisa que as pessoas concordem com ela. Não tem problema alguém discordar dela. Então, se eu tenho uma opinião, você tem uma outra opinião, não tem problema. Nós somos seguros, não tem problema nenhum. O problema da pessoa quando ela é agressiva, ela impõe. Por quê, gente? Quando você discorda dela, quando você pensa diferente dela, essa pessoa se sente totalmente confrontada. Ela se sente atacada, ela não se sente amada, ela se sente desrespeitada. Então você precisa, você tem que acatar aquilo que ela fala. Se você não acata aquilo que ela fala, ela se sente extremamente insegura. Faz sentido para vocês? Por que insegura, Ellen? Porque assim, ela também não sabe quem ela é, ela também tem dificuldade de se firmar em quem ela é. Aí, o que ela faz? Ela não busca no outro de a forma mais sutil pelo medo, ela impõe. Quando o outro não concorda com ela, ela entra em choque. Por quê? Por que ela surta? Por que ela pira? Por que ela grita? Porque ela começa a entrar em contato com a dúvida do que ela pensa. Ela começa a entrar em contato com a insegurança dela. Entende? Ela fala assim, nossa, o outro não concordou comigo. Se o outro não concordou comigo, então é porque eu posso estar errada, eu estou errada. Eu estou insegura, eu estou com medo. Eu estou com medo. Só que essa pessoa, como que ela mostra? Ela não mostra igual o outro que chora por qualquer coisa, que se ofende com tudo. Não, ela impõe, ela convence o outro, ela controla o outro, ela domina o outro. Para todo mundo, ela tem opinião forte. Gente, quem tem opinião forte não precisa impor com força e violência nada. Entende? Uma pessoa, quando ela é segura,
Não tem problema você não pensar como ela, pensamos diferentes e ok. A pessoa quando ela surta, quando ela fica muito brava, quando ela fica muito estressada que alguém discorda dela, ela tem esse problema não é com o outro, é com ela mesma. Ela entra em contato com a insegurança dela, porque ela precisa se firmar pelo outro. Se o outro não dá esse alvará, se o outro não fortifica o que ela fala, o que ela pensa, ela cai. Ela fica totalmente perturbada, porque ela começa a entrar em confronto com ela mesma. É por isso que ela é agride, é por isso que ela é grosseira. Fez sentido para vocês? Eu sei, gente, que essa manifestação, muita gente associa que a pessoa que fala muito e que impõe são pessoas seguras. Guarde isso, não são pessoas seguras. São pessoas extremamente inseguras que precisam tanto da aprovação do outro que elas impõem isso para se autoafirmarem, porque elas não possuem essa autoafirmação. Então, aí a pessoa fala assim, não, porque eu falo tudo que eu penso é porque eu sou seguro. Não é. Porque muitas vezes, quantas vezes quando você é uma pessoa segura, você vai ouvir alguém falar uma coisa e fala assim, ah, coitado, né? Ele tá vendo dessa forma, beleza, tudo bem, eu nem vou entrar nessa briga, porque, não, tudo bem. Você não tenta impor. Você fala, ah, beleza, é o que ele pensa, tá bom, não muda nada na sua vida. Agora, quando você precisa da certificação do outro para se autoafirmar, aí você impele o outro, você briga com o outro até que o outro faça isso. Com uma couraça, não é? Exatamente. Nunca pensei dessa forma. Tá vendo, Lili? Só um toque para vocês, gente. Toda vez que você se sentir totalmente agressiva, quando você se perder, sabe assim? Fala assim, o que essa pessoa falou que me abala tanto? E você vai ver que muitas vezes aquilo que o outro te falou e que fez você descabelar, lá no fundo é o que você pensa sobre você. Lá no fundo é o medo que você tem de ser, porque lá no fundo você acha que você exatamente, pode ser que você é mesmo aquilo que o outro falou. E é por isso que desestabelece tanto. Desestabelece não, te sensibiliza tanto, te deixa tão desnorteado. Que revelação, que bom, Sandra. Essa pessoa ela é dona da verdade, acaba te diminuindo e acaba fazendo com que te desacredite, que você seja desacreditado, porque a verdade é dela. Exatamente. A Cia está dizendo aqui, faz todo sentido. Como a gente consegue lidar com pessoas que são assim? E o pior, é pior porque machuca muito a outra pessoa. E é exatamente sobre isso, Letícia, que eu vou dizer agora, né? Quais são as consequências, né, dessa agressividade? A pessoa, gente, quando ela é muito agressiva e ela explode e ela tudo mais, além dela magoar as pessoas que ela mesma ama, porque ela acaba magoando pessoas que ela ama, ela acaba sendo grosseira, ela acaba muitas vezes perdendo relações de pessoas que são importantes para ela. E é tão triste isso que é uma pessoa que ela é insegura com ela mesma e ela acaba maltratando o outro, afetando o outro que ela ama. E o maior medo dela é de ficar sozinha, mas ela acaba ficando sozinha porque ela acaba espantando as pessoas, ela acaba distanciando as pessoas de perto dela. Essas pessoas inseguras e agressivas são as piores, machucam, agridem com palavras e acaba afastando o próximo. Exatamente isso, Belle. E qual é o problema disso, gente? Além de fazer mal para o outro, essas pessoas sofrem pra caramba. Sabe por quê? No fundo, elas pensam assim, eu não sou amada, eu sou suportada. Eu não sou amado. Eu só tenho essas pessoas aqui porque eu estou proporcionando muitas vezes grana, posição e eles me toleram, eles não me amam. E isso gera uma dificuldade, dá muita tristeza. Essas pessoas, por mais que elas mostram que elas são assim e que estão ali gritando e berrando e que não se importam com ninguém, elas se importam tanto com a opinião das pessoas que elas não aguentam ouvir uma opinião contrária. Percebe como essas pessoas sofrem? Como todo mundo aqui está me dizendo, essas pessoas fazem os outros sofrerem, elas fazem os outros sofrerem, mas eu queria que vocês soubessem que elas sofrem pra caramba sendo assim. Gente, pessoas agressivas sofrem pra caramba e querem provar que estão certo mesmo sem estar. Exatamente isso, Belle. Porque muitas vezes o que elas querem é serem obedecidas. Porque serem obedecidas é como se sentissem sendo amadas. É como se elas começassem a ter certeza de algo que nem elas mesmas acreditam.
E, gente, qual é o problema disso tudo? É muito triste, acaba sendo muito triste. Aqui a Letícia que tá concordando com você, sim. Com você, Belle. Com a Belle. E, gente, um dos pontos também que eu gostaria de te dizer é que é tão triste porque muitas pessoas elas acabam destruindo relações que tinham tudo para dar certo por conta dessa insegurança. Elas não cuidam dos seus próprios corações porque elas nem sabem que elas têm problema. Muitas pessoas nem acham que são inseguras. E elas acabam depositando na relação os seus traumas, os seus medos, os seus problemas. Por quê? A sua falta de habilidade em lidar com as suas emoções acaba destruindo os seus relacionamentos. E isso é muito triste. Por isso que eu lancei essa série de lives de sentimentos que atrapalham a relação. Muitas pessoas acham que as suas relações é que tem o problema. É que são as relações que estão fazendo mal. E elas não entendem que são um problema, que é um problema interno, um problema no seu mundo interior, essa falta de segurança que não tem nada a ver com relacionamento, mas que manifesta com esses comportamentos ruins que a gente está dizendo aqui e acaba destruindo as relações. Então, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas querendo salvar a relação, eu vejo as pessoas terminando relações, mas elas não entendem que o problema desses relacionamentos estarem como estão é uma falta, é uma dificuldade que as pessoas têm de se relacionar com elas mesmas, de se resolverem, de aprenderem a ter a habilidade de lidarem com suas próprias emoções. Por isso aqui nós estamos desenvolvendo esses encontros aqui nas nossas segundas-feiras para tratar o quê? O seu mundo interior. A gente quer organizar aqui as suas emoções. Inclusive, eu só vou agora falar, que entrou bastante gente na live, assim que terminar a live, eu vou estar disponibilizando um material de apoio dessa live aqui. Então, ficou bem legal, viu, gente? Bem comprido até. Eu fiz alguns questionários, eu vou fazer você entrar em contato para você identificar qual disfarce a sua insegurança tem encontrado, tá bom? E se você imprimir ou se você estiver resolvendo essas questões, essa autorreflexão, esse material de apoio, manda um print para mim, tá? Que você está fazendo e me dê até sugestões para que a gente continue com esse entendimento do que acontece dentro do seu coração, para que isso seja resolvido, para isso não mais encontrar espaço para destruir a sua relação. Está top essa live, parabéns, falando tudo. Que bom, Letícia! Quanto maior a armadura, mais frágil é o ser que habita, né? Exatamente isso, Valdir. E o que é triste, né? Porque quando você se relaciona com uma pessoa agressiva, você acaba tendo medo de se comunicar com ela. Você não fala o que você pensa, você tem medo de dar sua opinião. E para essa pessoa, para o agressivo ou para a agressiva, ela sente também que as pessoas têm que pisar em ovos com ela. E isso acaba o quê? Criando um distanciamento da relação. Não dá para se relacionar com uma pessoa que estoura toda hora. Então, se o seu companheiro, se a sua companheira, ou se você é uma pessoa que estoura por qualquer coisa, você perde a linha por qualquer coisa, eu gostaria de te dizer que não são as pessoas que estão te levando à beira da loucura. É você mesma que está com essa confusão aí dentro de você, você que tem essa necessidade de se impor aos outros. Então, o que eu quero te dizer, isso é uma boa notícia, porque você muitas vezes pensa assim, porque eu não encontro ninguém que tenha paciência comigo. Não, não. Quando você se acertar, quando você alinhar o seu coração, a sua relação tem tudo para dar certo, ok? Um outro ponto também, gente, que eu queria levantar com vocês aqui, então nós falamos sobre o medo, que a insegurança se esconde atrás do medo, que essa é a mais visível e a mais conhecida. Depois a gente conversou a respeito da agressividade, pessoas que são muito bravas, pessoas que falam demais, que não têm medo nenhum de se impor, são pessoas também inseguras, que não aceitam a opinião diferente da delas, elas não dão conta disso. Por tamanha insegurança, elas precisam tanto se autoafirmar que quando o outro contradiz o que ela fala, ela recebe mesmo um impacto ruim contra a própria existência dela, um problema muito sério com ela, entende? E é por isso que ela perde a linha, explode, fala um monte de coisa que não deveria falar e isso magoa as pessoas que ela ama e distancia as pessoas de perto dela também.
E o outro comportamento, gente, é aquela pessoa quando ela é muito piadista, sabe? É uma pessoa que brinca com tudo. Quantas vezes pessoas que brincam demais e leva tudo na brincadeira, a pessoa você não consegue falar sério com ela. O que eu quero te dizer, gente, existe uma diferença de pessoas que são bem-humoradas, tá bom? Não há problema nenhum em você ser bem-humorado, ok, isso é ótimo. O problema está quando você usa do seu bom humor para se esconder, entende? Tem pessoas que quando a conversa começa a ficar meio séria, a pessoa brinca. Ela faz uma piada. Gente, essa piada é uma fuga, a pessoa não quer resolver, ela não quer entrar em contato com o problema que é sério, porque no fundo ela acha que ela não dá conta e ela cria essas brincadeiras. Então ela vai brincar com tudo. O problema é que muitas vezes as pessoas que brincam demais por qualquer coisa, elas dão muita risada para fora e por dentro elas estão sangrando. Se você é uma pessoa que age assim, você sabe lá no fundo que muitas vezes as pessoas brincam e você dá risada, você acha que você dá risada, você brinca e no fundo você está ofendido. No fundo você está ofendido. No fundo aquelas palavras te magoaram. Aquilo lá te feriu, te machucou pra caramba. Mas você ri e você tá dando risada e tá tudo certo. Gente, é muito difícil. Sabe por quê? Você usa do bom humor. Porque uma pessoa agressiva, todo mundo sabe que é um problema. Agora, a pessoa que usa do humor é muito complicado. Porque ela foge da realidade. Ela não quer ver aquilo. Então ela faz uma piada, ela brinca, eu tô de boa com isso. Isso aqui eu nem ligo. E por dentro ela tá sangrando, ela tá chorando, ela tá mal pra caramba. Eu sou a mistura dos três. Sério, Elô? E isso pode acontecer sim, sabe por quê? Depois eu vou finalizar e você vai entender o porquê. Vou deixar esse suspense aí no ar. Então, chorrindo. Exatamente isso, Érica, adorei. Chorrindo. Porque a pessoa lá tá rindo e por dentro ela tá chorando pra caramba. Em se relacionar com pessoas que brincam quando falam coisas sérias, sabe por quê? Você vai falar assim, caramba, não dá pra se relacionar com ela. Não dá pra falar nada sério com ele, porque eu tento mostrar esse ponto aqui, mas ele faz brincadeira, ela faz brincadeira. Gente, quando a pessoa ela faz brincadeira muito fora de hora, ela tá com medo de entrar em contato daquilo que você tá falando. Ela tá só insegura. E muitas vezes você acha assim, porque ela não quer nada com nada. E às vezes não é que a pessoa não quer nada com nada. É tão difícil aquela conversa, é tão difícil dela entrar em contato com aquilo, e que ela brinca. Então a brincadeira é como se fosse uma fuga. Você não dá conta. A pessoa segura, gente, porque é diferente uma pessoa segura. A pessoa segura, ela entra em contato com o que está acontecendo. Não importa se é bom ou se é ruim. Ela entra em contato, ela assume o que está acontecendo. Tá doendo, não importa, ela tá lá, ela entra em contato com a realidade, ela entra em contato com a verdade, ela encara a situação, ela não foge. A pessoa que usa da brincadeira, ela foge o tempo inteiro. E aí, gente, a gente escuta, né? Quantos casos, quantos artistas, quantos famosos que eram comediantes, pessoas assim que levavam alegria para todo mundo, pessoas que a gente fala, nossa, fez a gente rir, fizeram de uma nação assim alegre, pessoas assim que eram conhecidos pelo humor e se mataram e cometeram suicídio. Isso aconteceu e acontece muito. E são pessoas que a pessoa fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que essa pessoa fosse triste. Eu nunca pensei que esse cara fosse triste. Ele leva a vida tão de boa, ele tá sempre de bem com a vida, ele é tão alegre. Quantos artistas nós perdemos pelo suicídio? Porque a vida estava pesada, mas usaram do humor. Usaram do humor para esconder o quê? Os seus problemas, a sua insegurança, os seus medos, os seus traumas e não se trataram. Não se resolveram. Alguém pode me falar a hora, gente? Porque aqui eu não consigo ver. E eu esqueci hoje de deixar o meu relógio aqui. Você pode me colocar a hora, fazendo um favor? Exatamente isso, Jefferson. A pessoa se esconde. A Elô tá dizendo assim, né? Eu sou uma mistura dos três, né? 19h36. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Temos tempo aí para conversar, então. Então, e tem como, né? Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho
para eu explicar agora a respeito da insegurança e como tratar essa insegurança. Então, a insegurança, muitas vezes, ela se esconde atrás do medo, né? Então, a pessoa, ela tem muito medo e isso, ela precisa tanto da afirmação do outro, ela precisa tanto da aceitação do outro porque ela não se aceita, porque ela não se ama, ela não sabe o valor que ela tem, ela precisa tanto que ela acaba falando sim para todo mundo porque ela é dependente da aprovação, ela é dependente da opinião do outro, ela não consegue fazer nada sozinha porque ela depende do outro. Então, essa é uma manifestação da insegurança. O segundo é a agressividade. É aquela pessoa também que, como ela não sabe o valor que ela tem, ela não sabe quem ela impõe para o outro os seus pensamentos, os seus sentimentos. Se o outro discorda dela, ela surta, ela pira, ela não consegue. É tão triste isso, gente, que pessoas assim, elas não dão conta de se relacionar com pessoas que pensam. Pessoas que pensam, pessoas que têm opinião, ela não dá conta. Porque ou você se submete àquilo que ela pensa, né, que a gente agora entende que é uma insegurança, ou essa pessoa ela corta. Ela não dá conta em lidar, é a hora que ela entra em contato com a insegurança, porque o não do outro mostra que ela não está certa de si mesma, e isso ela entra em choque. Então, aí que acontece, essa pessoa ela é agressiva, então ela acaba impondo, ela acaba falando, ela acaba sendo grosseira, ela acaba machucando as pessoas que ela ama e distanciando as pessoas que ela ama. E o terceiro tipo é uma pessoa também quando ela não consegue ter o valor, ela não sabe o valor que ela tem, ela não consegue ter segurança no que ela faz e ela também precisa da aprovação das pessoas e ela acaba usando do quê? Do humor, do tudo bem, para esconder os seus problemas e para não encarar os problemas que ela tem nos relacionamentos. Então, ela também acaba se escondendo, usa isso também como um escudo. É possível o medo só se manifestar diante de determinadas pessoas? E por que que isso acontece? Então, Ramon, sim, a pessoa que você vai ter... eu gostei muito aqui da pergunta do Ramon, gente. Pode ser que sirva para você também. É possível o medo, eu vou até acrescentar aqui, o medo ou a agressividade ou a questão de ser muito piadista, se manifestar diante de determinadas pessoas? E por que que isso acontece? Então pode ser que você seja uma pessoa que você não tem medo de nada, mas com certas pessoas você tem medo. Pode ser que você é uma pessoa que você é muito tranquila e calma, mas tem uma certa pessoa que você não pode ouvir o bom dia que você já estoura. Isso acontece? A dúvida do Ramon, pode ser que aconteça com você também. Ele está dizendo assim, por que que isso acontece? São as pessoas que você é mais dependente emocionalmente. São as pessoas que você é mais dependente da aprovação. São as pessoas que o seu coração é mais comprometido. Então, são aquelas pessoas que geralmente são as pessoas mais importantes para você. A opinião dela é a mais importante. São as pessoas que muitas vezes são as pessoas que você até mais ama. Então, o que aquela pessoa fala, você é tão dependente da opinião, da aprovação dela, que quando ela não concorda com você, quando ela não pensa, ou quando ela não se alegra com aquilo que você fala, são as pessoas que você acaba tendo mais medo. É a pessoa que você acaba sendo mais agressiva, mais perdendo a paciência, porque inconscientemente é a pessoa que você é mais dependente. Fez sentido para você, Ramon? Fez sentido para vocês? E isso é legal que o Ramon tá dizendo, sabe por quê, gente? Isso é um termômetro para você. A pessoa que mais se manifesta esses escudos que nós estamos dizendo aqui são as pessoas que você mais precisa da aprovação. São as pessoas que você tem mais segurança. São as pessoas que você está mais projetando a sua insegurança, a falta de entendimento de quem você é nessa pessoa. Geralmente vai ser num relacionamento, vai ser o pai, a mãe, que são as pessoas que você é mais dependente emocionalmente falando. Então, isso é legal, Ramon, identificar, porque vai ser como se fosse um termômetro. Peraí, aqui tá acionando que eu tenho um problema. Ok? E aí, Ramon, muitas pessoas culpabilizam a relação. Ai, tá vendo? Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas essa pessoa desperta o pior em mim. Geralmente vai ser a pessoa o quê? Que você vai ter mais dependência afetiva, mais dependência de aprovação. Tem pessoas que conseguem piorar usando a ironia também, sim. Aí que tá, né? Muitas pessoas usam a ironia, o humor
Para quê? Para simplesmente... Tem pessoas que conseguem piorar. Exatamente. Porque tem pessoas que vão falar as piores coisas cutucando, brincando, que foi aquilo que a gente falou. Tem pessoas que são gatilhos. Eu costumo dizer, muitas pessoas assim, exatamente, Elô, são gatilhos, mas a pessoa só consegue ter um gatilho sobre você quando existe dentro do seu coração uma coisa que está mal resolvida. Eu costumo dizer nas sessões, né, nos atendimentos clínicos, o que, gente? Quando alguém fala uma coisa para você, aquilo mexe muito com você, ou a pessoa te leva à beira da loucura com aquilo que ela fala, ou porque te ofende demais, ou porque te leva no auge, no ápice de agressividade, como a Elô está dizendo que são gatilhos, né? A pessoa só consegue despertar isso em você quando isso está dentro do seu coração. A pessoa é como se fosse um gancho. A pessoa ela joga aquilo, só que aquilo lá só fica em você, aquilo só faz mal quando você tem esse gancho, quando você tem aquilo mal resolvido dentro do seu coração. Então, aí o que acontece? A pessoa ela briga com aquela pessoa, ela se ofende com o outro e ela não trata. Então, para pensar. Se aquela pessoa ela despertou um gatilho dentro de mim, é porque tem algo dentro de mim que está mal resolvido, que conectou com aquilo que ela falou. Entende, gente? Muitas pessoas fazem o quê? Elas cortam relações com as pessoas, mas não cortam o gancho. Aí vai enganchar o quê? Em outra pessoa, e o problema não vai resolver, gente. Entende como o meu trabalho aqui com você é o quê? É você não se esconder. É porque essas frases, são esses pensamentos que a gente pensa. Essa pessoa desperta o pior em mim, são pessoas gatilhos, mas a pessoa só tem esse poder quando você tem esse ganchinho aí dentro do seu coração que está mal resolvido. E que, ó, pode ver, gente, muitas vezes aquilo que a pessoa falou, que mais te irritou, que mais te deixou chateado, é onde está a sua maior dúvida, é onde está o seu maior medo. Um exemplo, alguém fala assim pra você: nossa, como você é insegura. Você não sabe, ai, como você é insegura. E talvez você tenha dificuldade de assumir que você é insegura, aquilo te machuca. Lá no fundo você sabe que você é. Aquilo só te ofende porque você sabe que você é insegura. As coisas que as pessoas falam que não te ofendem é porque você sabe que você não é. Agora, quando aquilo te ofendeu muito, é porque, opa, peraí, eu acho que eu sou aquilo. E às vezes você nem é, mas dentro do seu coração você pensa que é. O pior é quando a pessoa se acha perfeita, vê defeitos em todos e quer que elas mudem. Como se acha perfeita, vai continuar na mesma, triste. E isso, gente, e é tão triste isso, e no fundo, ela sabe que ela tem problema. Ah, Ellen, ela não enxerga, mas ela vai começar a ter a repetição. Nada na vida dela vai dar certo. As amizades não vai dar certo, o problema vai ter sempre problema com família, o relacionamento nunca vai dando certo, até que uma hora é importante que ela reflita. Peraí, é todo mundo que tem problema, menos eu? E essa pessoa acaba perdendo a possibilidade, como a da Cor-Flor está dizendo aqui pra gente. E é triste porque ela não muda, né? Porque não vê, não reconhece os problemas que tem dentro do coração dela. Mas quando a pessoa não enxerga isso, não aceita ajuda. Mas quando a pessoa não enxerga isso, não aceita ajuda, um conselho, aí não tem o que fazer. Muitas pessoas, gente, eu costumo dizer assim, é que elas não sabem. Elas não conseguem enxergar. Mas existe um grupo de pessoas que não querem mudar e sobre elas não tem o que fazer. O que você não pode é criar expectativa, Cris, em relação à mudança dessa pessoa, se ela não quer. Mas eu volto a dizer, muitas pessoas não sabem, tá, gente? Eu já vi muita gente que não sabia. É triste isso, mas elas não sabiam. Não é nem que elas não queriam, não é nem que elas queriam ser daquela forma. Elas simplesmente não sabiam. Mas eu concordo, Cris, tem pessoas que sabem, mas elas não querem mudar. Aí é um direito delas. O que você não pode é se submeter a alguém que não quer mudar. E quando a crítica é real, ou seja, a pessoa realmente possui aquele defeito, como lidar com isso? Você fala assim, quando alguém te critica, e como lidar com isso? É isso, Ramon? Se é isso, o que eu queria te dizer é que, e quando a crítica é real, ou seja, a pessoa realmente possui aquele defeito, como lidar com isso? Mudar. Quando você admite, quando você assume que você tem esse problema, que você tem, como você usou aqui, aquele defeito, é importante porque você reconhecendo, mesmo que doa, você tem a capacidade de mudar. Muitas pessoas não mudam porque eles não veem, porque não querem reconhecer. Então esse é o primeiro passo da mudança, você reconhecer. E é muitas vezes difícil reconhecer.
É bem melhor falar que o outro tem problema do que a gente olhar para dentro de nós e falar, peraí, isso aqui tá dentro de mim. Só que só reconhecendo que você vai mudar. A Paty está dizendo que ela não sabia, tá vendo? Ela tinha um problema e ela não sabia. Vamos ver aqui, eu acabei pulando aqui, gente, desculpa. Minha mãe do céu, a Beli está dizendo, a explicação de tudo, como o ser humano é, por favor, como faz para todo mundo se tratar? Eu conto com a ajuda de vocês, gente. Vamos compartilhar as lives, vamos compartilhar nossos momentos aqui de segunda-feira, vamos compartilhar o Telegram, porque muitas pessoas, gente, simplesmente não sabem, tá? A Paty mesmo está dizendo que eu nem sabia. Então, muitas vezes é injusto. Valeu, brigadão. A Lia está dizendo terapia, exatamente. Terapia é o caminho do autoconhecimento, gente. E eu sou psicóloga, né? É óbvio que vocês vão me ouvir aqui defendendo a terapia sempre, porque eu realmente acredito que é um passo da mudança. Sabe por quê, gente? É muito difícil enxergar as coisas sozinho. Por isso que no processo terapêutico isso fica muito e muito mais fácil. E muitas vezes possível, apenas possível, quando entra no processo terapêutico. Gente, o que eu quero dizer para vocês? O que o medo, a agressividade e piadista, as piadas, o que esses três têm em comum? Esses três que são tão diferentes um do outro, né? Uma pessoa que ri de tudo, uma pessoa que chora por tudo, uma pessoa que briga por tudo, são três pessoas totalmente diferentes. Mas essas três tipos de pessoas são movidas pelo mesmo problema, a insegurança. E como eu mudo isso, Ellen? Primeiro lugar, você desistir de buscar a sua aceitação, a sua valorização no outro. E você começar a reconhecer que você tem um problema com você, que existe dentro do seu coração falta de amor próprio. Mas Ellen, como que eu faço para me amar? Gente, se conhecendo. A gente só ama quem a gente vai conhecendo, não é verdade? Então é esse processo, você se conhecer, você descobrir o porquê que você age de certa maneira, você começar a gostar de você começar a admirar, peraí, eu fiz isso e eu gostei do que eu fiz. Você começar a se observar. A Bela diz assim, quase impossível ver sozinha. E quando a terapeuta mostra, dá vontade de bater. Dá vontade, Bela, de bater? Ixi, lascou então. Eu sei mesmo que dá, gente, vontade de bater. Eu até brinco nas sessões, que tem pessoas que primeiro temos que nos amar. Exatamente, Léo. Mas Ellen, parece que fica uma coisa muito assim, né? A gente tem que se amar, fica meio que abstrato. E qual é o passo para se amar? É você se conhecer, conhecer a sua história. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a sua história, de reconhecer o que tem dentro do seu coração. Como eu estou dizendo, né, gente? As pessoas agora elas se acostumaram a enxergar os problemas nos outros, nas relações, e elas acabam tendo dificuldade de ter encontro mesmo consigo mesmo, sabe? De reconhecer o que está desajustado dentro do próprio coração. E isso vai gerando vários problemas, como eu disse, né? Por que eu criei essa série? Que toda segunda-feira nós vamos falar sobre sentimentos que atrapalham as relações. Porque as pessoas elas acham que o problema está na relação. Por isso que elas trocam de relação em relação. Mas aí que tá, né? Troca de relacionamento, troca de parceiro, troca de parceira, mas continua com os mesmos problemas. Porque o problema está dentro do seu coração. Se você não acertar o seu coração, você não vai ser feliz com ninguém. Não vai ter como você ser feliz com alguém. Mas muitas vezes é difícil você olhar e falar, peraí, o problema está aqui. É melhor falar que você só atrai mulher louca, que você só tem homem complicado, que o seu marido é que é sem graça, que a sua esposa é que é maluca. É muito mais fácil. Mas eu queria te dizer que esse caminho, gente, não leva a nada, porque você não muda. E por que não muda? Porque você não vê a verdade. E o fato de não ver a verdade é o que te impede de ser diferente, é o que te impede de mudar. Então, as três coisas em comum da pessoa que chora por tudo, que não dá conta, que chora por tudo, a que briga por tudo e que brinca por tudo, essas três pessoas, elas não encaram a verdade. Elas têm dificuldade de enxergar a verdade.
E é por isso que elas têm tanta dificuldade de mudar de vida, de mudar a sua história, de mudar os seus relacionamentos e de mudar principalmente o seu coração. Então, gente, qual é o fechamento da live de hoje? Difícil encontrar alguém que te coloque ao sol, mas que te tire do sol também. Essa aí é o entendimento do Fábio de Mello, né? Do padre. Maravilhosa essa colocação dele. E é difícil, e muitas vezes é difícil, Léo, encontrar alguém assim, porque a pessoa, ela acaba no meio da caminhada estragando os relacionamentos por coisas que estão mal resolvidas dentro do coração dela. Então, muitos relacionamentos na vida das pessoas tá dando errado e às vezes a pessoa escolhe pessoas erradas, insiste em relações ruins, rejeitam pessoas boas, porque tem essa dificuldade. Existe um problema muito sério dentro do coração dela, né? Ela não se ama, ela não se respeita, ela não se conhece, ela não vê a própria história dela. E isso acaba gerando os problemas nas relações. Então, por isso que hoje a gente está aqui focando na insegurança. Gente, vamos dar o nome certo? Quem aqui está comigo em todas as lives sabe que essa é a saída dos nossos problemas, né? Dar o nome certo. Então, quando você começou a perceber que você começou a agir muito pelo medo, precisando muito da aprovação das pessoas, dificuldade em falar não, quando você percebe que você perde a cabeça com aquela pessoa, tudo você briga, se alguém não pensa como você, aquilo já te ofende, ou a situação, qualquer coisa, a pessoa está falando uma coisa séria e você começa a fazer piada porque você quer fugir, dê o nome certo. Isso que eu estou sentindo é insegurança. E a insegurança é uma falta de confiança em mim mesmo. E não adianta eu esperar do outro, impor para o outro, fugir do outro, que vai ser resolvido o meu problema. Então, que nesse período, quando você perceber que você está perdendo a cabeça, de novo, gente, vamos reforçar os comportamentos, tá? Qualquer coisa que alguém te fala te ofende, ou você precisa muito da aprovação das pessoas, você estoura por qualquer coisa, ou você tudo cria uma forma de brincar ali para fugir, guarda isso no seu coração. Fez isso, gente, deu o nome certo. Na mesma hora. O que está acontecendo comigo? Eu estou inseguro. Eu estou insegura. E isso não diz respeito ao outro. Isso diz respeito a mim mesma. Eu estou com falta de segurança em mim mesma. Eu estou com dúvida se o que eu estou fazendo é correto. Eu estou com dúvida se eu realmente sou bom nisso. Eu estou com dúvida. E essa dúvida inicia-se em mim e precisa terminar em mim. Ok? Já estou estourando o nosso horário aqui. Gente, fez sentido para vocês a live de hoje? Precisava escutar isso para poder ajudar. Que bom, Cris. Fez sentido para vocês a live de hoje, gente? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que tenha clarificado aí, trazido uma luz no seu entendimento, que você você consiga enxergar um pouquinho além. Uma excelente live, muito bom. Que bom que você gostou, Luana. Seja bem-vinda. Pri, que bom, muito bom, que bom, maravilhosa live. Que legal, Patrícia. Que bom que fez sentido para vocês. Eu vou deixar a live salva aqui, tá, gente? Se você percebe que isso acontece com pessoas que você ama e você gostaria que essas pessoas entendessem o que nós estamos falando aqui, se você quiser, envia essa live, tá? Aqui tem um aviãozinho, é só você clicar e você marca as pessoas que você gostaria de estar dividindo esse conhecimento que nós tivemos aqui, esse momento que nós tivemos aqui. Vai ficar também salvo aqui no IGTV e lá para quarta-feira eu coloco também no meu canal do YouTube. E, gente, agora que vai terminar aqui, eu já vou colocar no Telegram um material de apoio, de autorreflexão, ok? Sou estreante aqui, adorei, que legal, seja bem-vindo, viu? Toda segunda-feira às 19 horas. E você que é estreante aqui, deixa eu te dizer também, entra lá no meu link na bio, tem no meu canal do Telegram, eu vou estar colocando, gente, esse material de apoio da live, tá? O que vai ter lá? Eu vou fazer uma autorreflexão
sobre todos os pontos mais importantes que nós conversamos aqui. Então, é para você digerir um pouquinho mais, para facilitar a maneira de você absorver o que nós tratamos aqui nessa live, tá bom? Então, entra lá. O Léo também, seja bem-vindo. Perfeito, obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Um beijão no coração de vocês e eu aguardo vocês agora lá no Telegram. Tá bom, pessoal? A hora que você estiver fazendo os exercícios, gente, tira um print para mim e me manda, tá bom? Ou me marca. Primeira vez aqui também, adorei. Seja bem-vinda, viu? Gabi, seja bem-vinda. Um beijo no coração de vocês, tá bom, gente?